Agora, Agora agora foi! foi! Muito bem! Deixa eu ir mais para trás, senão minha cabeça fica cortada. E Boa, aí, então. se conseguimos. Ai, obrigada, Carol, viu, por ter aceitado fazer a live. Eu acho que é um assunto tão gostoso da gente, como físio, conversar e tantas famílias terem acesso a esse assunto que é tão discutido na nossa área. E eu sinto falta de ter essa conversa perto, sabe? Pertinho das famílias, com alguém que de fato me ajuda a discutir isso com propriedade na área motora. E aí não podia pensar em ninguém diferente. Tem que ser você. Então, obrigada por ter aceitado discutir esse assunto tão relevante comigo. Eu acho que tô te acompanhando aí nas redes sociais, estou vendo que você tem falado muito da ponta do pé e acho que realmente é uma área que a gente tem que discutir. É uma área que a gente tem que conversar. Às vezes a família acha que vai trazer para físio, a gente vai deixar de andar na ponta do pé, ou fazer físio não é importante. E aí, falei, vou trazer alguém que está muito, estudando muito essa área agora para a gente conversar, alguém que tem propriedade, alguém que eu amo de verdade. E aí não podia pensar em nada diferente disso, amiga. Vamos contar um pouquinho então dessa live, o que você tem estudado na área da ponta do pé. Vou contar um pouquinho da minha experiência clínica aqui também e a gente vai discutindo. Beleza. Obrigada, Si, pelo convite. Fiquei muito feliz. Acho que é a nossa segunda live da vida. É, Mas é muito bom. Bom, ponta de pé é um assunto que eu costumo brincar que tem o quebra-cabeça, né, que simboliza o autismo, e ele é uma pecinha que muitas vezes não se encaixa, né? Fica muito, as pessoas, elas têm muitas dúvidas da ponta de pé. Realmente, a gente sempre pensava e sempre se focava na ponta do pé como uma questão puramente sensorial, né? Ficava-se muito, né, se focando no sensorial, 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 sensorial. E a gente começou a ver durante anos que muitas crianças e adolescentes não tinham, né, um resultado satisfatório na diminuição dessa ponta de pé ou até na extinção, né, da ponta de pé. Ou alguns sim, né, com o tratamento sensorial, né, da integração sensorial, e outros não. E aí foi vindo, né, uma avalanche aí de estudos que mostram que não é exclusivamente algo sensorial, né? Ele pode aí tem várias vertentes, ou pode ser tudo junto e misturado, que cada caso é um caso específico e que precisa ser analisado. Então, hoje nas pesquisas, a gente encontra muitas questões de eixo gravitacional, né? Questões do tônus muscular, né? Que é mais da nossa área aí. A gente encontra questões de alterações sensoriais importantes. A gente encontra questões de comportamento, né? Pode ser um comportamento, algo que a criança já, né, o adolescente já está acostumado e gosta daquela sensação e bora. Pode ser aí uma das questões mais que estão se estudando, uma questão muito parecida com a paralisia cerebral, uma alteração aí significativa também muito parecida. E o mais recente hoje nos estudos, que mostra de alterações visuais, que podem também ter esse comportamento de ponta de pé para a criança poder ali se equilibrar, se adaptar ao meio, né, visual. Então ele faz a ponta para poder enxergar melhor, para poder ali ter um visual melhor. Então a gente encontra todas essas questões, né, esses pontos importantes da ponta de pé hoje na literatura, e a gente tira aquele estigma que é só sensorial, né? E hoje a gente tem que avaliar tudo. Não tem como mais avaliar só uma coisa. eu acho que uma das coisas que você está falando aí é o porquê, né? O porquê dessa ponta de pé. E isso a gente só encontra e só consegue solucionar ali na avaliação, né, Carol? Às vezes a família chega para mim e fala assim, se é uma questão puramente sensorial, já houve uma avaliação da TO, e aí eu digo, tudo bem, mesmo sendo com a função sensorial, a gente tem que trabalhar na fisioterapia. Sim, sim, sim.
vai gerar ali outros comprometimentos motores que só a Sim, fisioterapia pode ajudar. A é, gente vai ter um encurtamento muscular, a que é a gente vai segunda evoluir para uma parte, né? Que é a segunda contratura, parte. a gente vai evoluir para, né, para uma deformidade. Então, mesmo sendo uma questão sensorial, a gente tem que trazer essa criança para a Sim, fisioterapia. Essa sim. criança anda na Porque ponta tem, do pé, ela já tem limitação. é, porque tem a fase 2, né? E a fase 2 assim, você descobre, né, a origem, e se ela for sensorial, tem a fase 2 que é vamos auxiliar para não ter problemas futuros, porque essa criança muitas vezes chega para a gente, ela já está num estágio de ponta de pé, que está ali com encurtamentos, que já tem ali uma. Eu já peguei vários adolescentes, nossa, adolescente já com encurtamentos assim importantíssimos. É, já peguei até uma menina com encurtamento, com 7 anos, com encurtamento bem importante, que assim, você olha, você fala, beleza, sensorial, com tônus, tudo misturado, mas assim, agora não tem. A fisioterapia, o que a gente faz, né? Os alongamentos, as questões, né, de fortalecimento, nesse momento já não dá mais. A gente vai precisar de um auxílio, por exemplo, da fase 3 que é, né, um botox, que depois, né, eu tô com 3 casos pós-cirúrgico, né, já de ponta de pé, de encurtamento, porque realmente não foi feito nunca um trabalho e chegou um momento que, assim, não tem o que fazer, né? Tem que ir para uma cirurgia. Então, a gente quer evitar isso, né? Porque a gente já sabe que as questões do autismo são complicadas, dependendo, normalmente a gente pega muito autista nível 3 de suporte com ponta de pé, assim, absurda. Então, imagina um pós-operatório, né, para um autista nível 3 de suporte, que precisa de, né, de bastante cuidados, e a gente tenta evitar ao máximo chegar ali, né, mas tem casos que já chegam e não tem o que fazer, e depois é o pós-cirúrgico, e aí é um trabalho de fisioterapia pós-cirurgia, com equipe ABA, tudo bonitinho ali. Eu acho que o primeiro ponto é isso, né? A gente, como fisioterapeuta, eu, Sibeli, me preocupo quando eu avalio um paciente e entender, identificar qual é a função de andar na ponta do pé. Para mim é super relevante entender o que está acontecendo. Uhum. Então, eu já começo com uma avaliação ali, deixa eu ver se tem um encurtamento, se tem uma deformidade, se teve alguma lesão cerebral, né? Essa semana eu peguei uma criança com uma lesão grave. Eu até encaminhei para neuro, eu falei, como ninguém nunca falou isso? Então não era só uma ponta do É. pé. Isso tudo a gente vai conseguir identificar e a gente vai conseguir entender prognóstico. Uhum. Mas independente de qual seja a função, se ele anda na ponta do pé, ele tem que ter um acompanhamento de um fisioterapeuta. Não tem como, às Exato. vezes criança para mim com 14, 15 anos para eu avaliar. E aí eu falo assim, mas ninguém nunca falou que essa criança anda na... Não, mas a gente sempre tratou com outros profissionais. Eu digo, mas agora ele já tem um encurtamento irredutível, agora a gente já tem uma deformidade, esse pé dele ele já está com um alargamento gigante, ele já não consegue mais usar sapato, já chega para É. mim ou de cross, ou de chinelo. Então, não tenho mais o que fazer ali Tirando as para outras coisas que ajudar. vão surgindo, né? É, Aí vem joelho, vem quadril, aí começa, né? E aí são crianças, né? Eu tenho um caso de uma criança que hoje não consegue mais andar. E não é porque ela não consegue andar, é porque ela tem muita dor. Então, chegou muito, muito mais velho, já chegou adolescente, numa fase de estirão, uma criança que já tinha um Sim. encurtamento, uma deformidade, uma contratura, ou seja, ela não tinha mobilidade mais na articulação do tornozelo. O pé dela é extremamente largo na frente. O nosso Uhum. pé, ele é Pé feito, plano né? também? Perfeito, Pé é plano. plano. Então, assim, nossa biomecânica é perfeita para a gente andar com essa sola no chão. Uhum. Ele está jogando toda a descarga na ponta do pé. Uma criança grande, o que acontece com esse pé? Está com uma deformidade gigantesca, já tem uma falta de mobilidade articular ali de tornozelo. O eixo gravitacional está alterado, então muitas vezes essa criança só está trabalhando o plano sagital Uhum. ali, não tem plano frontal, plano transverso para trabalhar. E aí chega, olha, de verdade, eu sou muito sincera com a família em dizer assim, é redutível ou não é redutível? A gente precisa aqui de um apoio médico. Sim. Aqui nós vamos precisar de um acompanhamento de perto, a fisioterapia aqui vai ter que ser intensa. Assim como acontece também de eu pegar uma criança com 4, 5 anos de idade que também já tem encurtamento muscular. Já tem Sim. uma E deformidade. tem o contrário, né? Se eu recebi vários casos já, mas tem um bem emblemático que já vem com uma prescrição e do ortopedista, né? Ou do neuro, nem lembro, né? E aí não, prepara ele para cirurgia.
sim. Aí quando você vai mobilizar, eu falei, não, mas peraí, opa, mas dá pra estar fazendo um trabalhinho aqui, não precisa ir pra cirurgia, né? Um autista nível 3 e tal. Não, peraí, dá pra gente fazer um trabalho, não vai pra cirurgia, não. E aí você tem que convencer a família que, olha, né, não é pra ir pra cirurgia ainda. Ah, mas o médico falou que é pra cirurgia. Calma. Aí depois de um tempo a mãe olha pra mim e fala, você tinha razão, não precisava, né? Eu falei, pois é, baixou, né? Não está 100%, mas já baixou, dá para a gente trabalhar mais aí. Então, é muito. Tem de tudo, né? A gente tem desde aqueles que realmente chega para a gente, que fala, meu Deus. Já peguei uma criança de 4 também, 3, 4 anos, que já estava assim. Que eu falei, não sei como esse tendão tá aguentando. E já peguei uns que já vinha direto para, tipo, ó, prepara para cirurgia. E aí eu falava, não, mas peraí, mas esse negócio tá bom aqui ainda. Não dá para você preparar para cirurgia, não, né? É. Vamos evitar isso ao máximo, né? E a gente conseguiu reverter aí, não 100%, mas conseguimos reverter 80%. Estamos no trabalho. Então, assim, tem de várias questões, né? E os pais ficam muito aflitos, né? Porque é uma questão muito social também, né? O andar. E o andar de ponta de pé não é comum, né? E não é comum. E as pessoas acham esquisito, estranho, né? E os pais ficam muito aflitos, eles ficam muito, né? Quando meu filho vai baixar o pé, não sei o quê. Por isso a gente saber a origem, né, da onde vem essa ponta de pé, né, do que está trazendo isso para essa criança, para esse adolescente, vai auxiliar no prognóstico bom para ele, né? E no sucesso da nossa terapia. Que muitas vezes a gente fica batendo a cabeça, né? Que é uma coisa, uma coisa, uma coisa. E não, peraí, vamos fazer um trabalho, né? E o trabalho multidisciplinar é muito importante, né? Porque a gente sabe que no autismo muitas vezes é o combo, né? Eu sempre falo assim, o que que é importante, né? Você que é mãe, você que é pai, olha uma criança que anda na ponta do pé. Às vezes eu tenho, por exemplo, recebo crianças aqui que chega com 2, 3 aninhos e chega com essa prescrição de cirurgia, né? Ah, o médico falou que tem que colocar botox, o médico falou que tem que colocar cirurgia. Como que você avalia para essa criança precisa ou não colocar botox, precisa ou não da cirurgia? Verifique se ele é redutível. Será que quando a gente Uhum. coloca essa criança com o pé no E chão, neutro, neutro, ele consegue ficar com o eixo alinhado? Então ainda não é o momento que a gente vai fazer a cirurgia. A gente vai sim. trabalhar para que ele nunca precise dessa cirurgia, né? Sim, No sim. caso de um pequenininho que eu saí do caso, eu disse para a mãe, falei, olha, eu não acho que seja o momento da gente colocar o botox. Ela disse, não, mas o médico orientou tal. Eu mostrei, nós fizemos juntos, fizemos análises, vídeos, fotos, e aí mesmo assim ela quis tentar. Ela falou, não, mas eu ouvi um outro físico que também achou que teria. Eu falei, olha, tudo bem, fica à vontade. E ela foi. E aí passou 2 meses, esse físico me liga e fala, sim, acho que realmente não tem Não indicação para tinha. cirurgia, nem para botox. Falei, que É, bom que você percebeu, né? E aí a gente conseguiu fazer esse contato com a família, de mostrar para a família, porque fica confuso, né, para ele. Será que sim, será que é. não, né? Eu tenho um dos casos de uma das clínicas que eu supervisiono, tem que assim, né? Tem que pôr, porque tem que pôr a órtese. Porque tem que pôr, tem que pôr, tem que pôr, né? Porque a família queria pôr, porque alguém falou que tinha que pôr. E aí colocou, aí quando mandaram a foto para mim pra gente fazer a análise, pôs a órtese, o menino ficava assim, ó, com a órtese. Com o eixo todo para frente, porque ele não conseguia, né? Ele não conseguia se equilibrar, né? E a gente olha, né? Vamos fazer um trabalho aí de eixo gravitacional, vamos fazer um trabalho de core, né? Vamos trabalhar bastante, porque ele não tá com equilíbrio, né? Tinha fraqueza muscular, hipotonia, tinha um monte de coisa junto, né? E aí a gente tá fazendo um trabalho e convencemos a mãe. Mas tem um estudo recente, então eu ia falar isso daí, de um protocolo de órtese que saiu. Mas assim, aí tu não fala, então vamos botar órtese no STEA. Calma, não é bem assim. Foi com uma criança só o estudo. Uma Bem mesma pequeno. criança. Uma criança apenas, um indivíduo. Né? Se fosse 30, 40, 50 indivíduos, eu falava, não, beleza. Mas foi só com uma criança, né? Uma amostra muito pequena. E com esta criança, o protocolo que eles fizeram, acho que foi de 4 semanas, eu não me lembro direito, com órtese e tudo, e com exercícios fisioterapêuticos, deu certo, né? Tem que Mas avaliar, por tem que exemplo. avaliar.
Tem que qual é avaliar, não o que adianta. que aconteceu para essa ponta estar ali? Porque às vezes você fala assim, vamos usar um protocolo único, vamos colocar órteses. Mas se a gente não identificar o porquê, por exemplo, se a gente pensar numa criança com uma lesão cerebral, por exemplo, a gente não vai ter sucesso, né? É, Se a gente pensar numa criança que tem, por exemplo, uma alteração sensorial, se eu colocar ele com uma órtese full time, essa questão vai pode ser piorar. que piore. Exato. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer para os pais é a avaliação. Sim, A avaliação mais importante, a gente sim. tem que identificar o porquê que essa criança está andando na ponta do pé, para a gente aí traçar um tratamento junto com a equipe, com a família, alinhar isso, deixar isso claro, né? De qual é a função desse Sim, comportamento de andar na ponta do pé. Eu vi que tem uma pergunta aqui que fizeram, que é só crianças com autismo que andam na ponta do pé. Não, não. justamente isso que a gente está falando. Pode ser que uma criança teve uma lesão cerebral, pode ser realmente, a gente fala maneirismo da marcha, pode acontecer alguns fatores que quando na primeira infância andou na ponta do pé, gerou um encurtamento e permanece. Já vi Pode ser uma mudança TDAH de com ponta de pé. TDAH, hipotonia. E às vezes a criança realmente só tem um maneirismo de marcha. A gente precisa realmente avaliar Sim, sim. e entender. Não é uma característica única da criança no espectro, Não. mas é Mas ela é muito comum. gritante, né? Ela é gritante, né? Então, até assim, hoje não é tão considerado, não está dentro nem dos critérios diagnósticos, mas em alguns casos de teste de triagens, né, eu tenho alguns aqui, uns testes para fazer a hipótese diagnóstica, né? Eles perguntam, né, da ponta de pé, né? Porque sempre foi isso historicamente, né? Andar de ponta de pé. E nem todo autista anda de ponta de pé, tem isso também, né? Exato. Tem o contrário também, nem todos andam de ponta de pé. Então, e a avaliação, assim, ela consiste naquilo que a gente aprendeu na universidade, né? Da fisioterapia, né? A palpação, a mobilização passiva, a ativa também, se a criança, né, faz trocas, que ela aceita comandos, ela tem a noção, né, de fazer o movimento, né? Análise postural, análise, né, da questão da marcha, análise dos eixos, tônus. Então, tudo isso para a gente é importante a gente fazer uma análise para juntar as peças para falar, ó, sim, temos coisas aqui que precisam ser trabalhadas, mas também agora a gente precisa de uma outra avaliação, por exemplo, um sensor profile, uma questão sensorial, ou pode ser um comportamento, que precisa também ter um trabalho ali também da galera do comportamental para poder também entender esse comportamento e a gente poder ali auxiliar. Muitas vezes as pessoas vêm falar assim para mim, meu filho anda de ponta, mas quando eu peço para ele, ele baixa, né? Quando eu lembro ele que ele tem um pé, ele baixa. Então, né? Por quê? Porque muitas vezes a criança tá empolgada, tá fazendo as coisas, que é um comportamento, ela fica alegre, fica na ponta, né? Porque é onde ele gosta, é onde ele se sente confortável, né? Então, muitas vezes eu tinha uma criança assim, que ela ficava muito feliz, ela sempre andava, daqui a pouco, ponta de pé e só ponta, 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 ponta. Depois a gente tinha que lembrar ela, acalmar, né? Aquela excitação toda, aí baixava, daqui a pouco, tchum, e ponta, 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 ponta. Então, assim, são várias questões que a gente precisa observar e precisa analisar com a equipe para poder intervir da melhor maneira, né? É muito individualizado, né? É, Eu sou muito criteriosa, assim, de não ter um padrão, né? Cada criança que anda na ponta do pé, eu vou tratar sempre de uma maneira muito sim, individualizada, muito específica. E eu acho que o que mais me preocupa é não fazer fisioterapia. Porque independente do motivo, independente, gente, a criança anda na que, ponta do pé. Que uma mãe falou aqui, sim, ele não tem encurtamento, ó, não tem encurtamento, mas ele anda muito na ponta do pé. mas pode ser que tenha. Precisa identificar por que esse menino está andando na ponta do pé. Se ele não tem encurtamento, se é só uma questão sensorial, ele precisa fazer físio para que ele não tenha encurtamento, para que ele não tenha uma deformidade, para que ele não tenha contratura. A gente Sim. vai trabalhar no sentido da prevenção, porque uma vez que isso Uhum. pode ser que não seja reversível. Se esse tendão chegar no encurtamento, é cirúrgico. A É. gente não quer de jeito nenhum para um filho uma cirurgia, né? Ainda mais quando ela pode ser evitada. Então, assim, eu acho que o ponto principal que a gente tem que trazer, amiga, é que o mais importante é A realmente a gente Físio entrar está com na equipe. a independente TOs, por de que favor, possa. mandem para nós físios, pelo amor de Deus. Não fiquem só com o problema sozinhas, né? Então, é muito importante. Isso.
Então é isso, Daniela. Eu acho que se ele tem um encurtamento, se ele não tem um encurtamento, mas se ele tem uma fisioterapia, garantia que esse menino não vai ter uma deformidade, não vai ter uma contratura, né? Não vai ter o encurtamento que a gente tanto tem medo de ter. Agora, se em algum momento ele deixar de fazer físico e continuar andando na ponta do pé, ele vai ter o encurtamento. A gente Sim. já sabe que ele vai ter. Então, assim, e o que eu tenho de muito comum aqui é que fala assim, eu falo assim, chega para minha avaliação, eu vejo andando e falo assim, ele anda na ponta do pé? E aí a família fala assim, não! E aí a criança, ela não anda na pontinha do pé. Mas Mas ela eleva um pouquinho, né? A gente vai ver o padrão de marcha, ela já entra em antepé. Isso. E eu sempre gravo a marcha, né, pra gente conversar com os pais. E aí eu mostro para os pais, falo assim, ó, você tá vendo como o apoio aqui inicial, o contato inicial não tá acontecendo em calcâneo. Não, ele não tá andando aqui, ó. E o problema é que Mas ele começa tá a fazer a ter tanta força, né? Tanto questões ali naquelas estruturas que lá na frente isso pode prejudicar muito, né? Dedos, né? As estruturas de tornozelo, porque olha a força que ele tem que fazer para ficar ali, né? Então, nossa, pode ter problemas futuros assim absurdos. Um sinal que eu dou sempre para os pais é olhar os dedos em garra. Quando os dedinhos da criança ficam aqueles dedinhos curvadinhos, sim, já é uma característica que tem uma alteração no padrão de marcha. E aí a gente tem que ficar atento a esse padrão, né? Sim. Por que ele está andando assim? Por que esse eixo está alterado? Então, às vezes a criança não tem aquela ponta tão ponta, mas a gente consegue ver que tem uma alteração nesse contato. Também é preocupante. Sim. Às vezes é mais preocupante porque às vezes ninguém percebe. Chega para mim com outra demanda. Tá com hipotonia, tá com dificuldade de andar, tá com dificuldade de fazer tarefa, e quando a gente vai ver, a marcha tá comprometida. E é uma coisa tão sutil para um pai, para uma mãe que nunca conversou sobre ou nunca pesquisou sobre, que a criança se torna mais grave até do que a criança que chega para mim na pontinha, sabe? Me preocupa mais quando eu falo, sim, percebe que ele anda na ponta do pé? Não! Porque é mascarado, fala, não, né? Falo, ai, ai. Porque fica mascarado, né? Porque as pessoas não veem. Às vezes tá com tênis, o tênis dá uma leve máscara ali, né? Sabe se que eu já peguei também? Eu já peguei um caso de uma criança que eu achei o pé muito atípico até para ponta de pé, né? E eu não sou especialista em outras síndromes, né? E outras deficiências. E aí eu peguei a foto, eu pedi para tirar foto, né, do pé, fiz um book do pé da criança, e eu joguei num grupo de neuro. Sabe quando você joga assim? Joga. Olha, gente, recebi esse negócio aqui, eu não sei o que é. E aí, todo mundo, assim, mas foi unânime, assim. Charcot-Marie, 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 mas foi unânime. E eles não sabiam que era uma criança com TEA, não sabiam nada. E aí eu fui pesquisar sobre Charcot-Marie e autismo, olha que interessante. E achei vários estudos internacionais que pontuaram alguns casos clínicos de Charcot-Marie com TEA. E Charcot-Marie, né, é uma neuropatia, né, se eu não me engano, né, que é distal, né, que é mais periférica, tal. E que faz eu não sou especialista em Charcot-Marie, tá, gente? Alterações bem significativas no pé, nos dedos, né? Então Era uma precisa. menina? É uma menina. Eu acho que eu avaliei essa menina e eu falei pra mãe que ela tinha. E ela sumiu, nunca mais eu soube dela. Eu pedi pra fazer os exames. Pedi pra fazer os exames todinhos. É uma família do Nordeste, não é? Não. É que você tá falando de um pé e a mãe tava procurando. Não. É de outro lugar, não. Tinha uma mãe mas olha que engraçado, ela né? me viu por aqui, por favor, volte. Mas eu falei, ela ficou assustada. E aí eu disse, não, mas vai procurar, a gente precisa realmente estudar. Exame genético, tudo bonitinho pra gente. Porque assim, aí o tratamento é outro. Aí o tratamento é outro, tal. Mas é bem interessante, porque também tem outras questões, né, que a gente precisa. Peraí, tô vendo que esse pé aqui eu não conheço. Tô acostumado com outros pés, né? E a gente buscar também, sair da caixa um pouco, né? Tem que sair da caixa. É bem característica, bem diferente mesmo. É muito, nossa, o pé é muito. Os pés são muito. Mas assim, foi unânime. Foi muito engraçado, né? Foi unânime, assim. E aí eu fiz todo um estudo na avaliação, coloquei até os artigos, porque para neuro entender
e para fazer sentido para ela também, né? Meu que foi um É. convencimento, tipo um TCC que eu fiz. E aí fiz tal, botei as fotos, botei tal, e fui pesquisar qual eram os exames, inclusive de para descobrir, né, algumas coisas. E eu coloquei se fazia sentido para ela, se ela podia pedir tais exames, e fizeram os exames, tal. Então, então tem que sair da caixa também, né? Porque esse ponto, esse pé, essa ponta também pode ser outra coisa, né? Que não é do nosso cotidiano, né? Por Então, isso e que a gente a falou gente lá no sabe começo. que. A Oi? avaliação, por isso que a gente falou lá no começo, a avaliação vai ser fundamental para a gente Fundamental, delinear o tratamento. fundamental. Não tem nem, né, o nosso olhar, né? Às vezes a gente acha estranho, né? Certo tipo de alterações. Não, vamos pesquisar, tem que trazer coisas novas, tem que comprovar mesmo, né? Que realmente tem correlações com outras coisas. Então é muito importante. Não só ficar no feijão com arroz, né? Exato. Ó, tem Eu olho, bastante gente faço um perguntando negocinho. aqui, Carol. Tem uma pessoa que está perguntando aqui, né? Pode ocorrer da criança com TEA ter um padrão de marcha, com excesso de pronação do pé e rotação interna de quadril em vez de marcha? Pode. Oh, A tem alteração um de marcha em monte. criança com autismo é o que mais ocorre. Quando E eu aí a gente dou vai da pensar logo hipotonia num tônus também. mais baixo. É, Né? Um tônus mais baixo vai me levar a pensar num pé desabado, né? Se a gente rotação vai pensar num valgo de interna. joelho. E aí a gente não vê nem rotação de quadril. Quando a gente vai avaliar, normalmente é um valgo de joelho e é um valgo dinâmico. E vem normalmente por uma hipotonia. Eu não sei Com teu nome que está certeza. aqui, como uma tímida qualquer, mas Hipotonia é a base de qualquer alteração. tem muita alteração motora na marcha, muito mesmo. A gente hoje Muito. está trazendo de pé, mas diversas alterações a gente encontra. Tem. Quando a gente faz avaliação, a gente vai encontrando, né, Carol? Dissociação de cintura, às vezes não tem, né? Anda em bloco, anda rígido, né? Muita hiperextensão de joelho, ou sem nenhuma, né, Trava flexão, mais né? o joelho, né? Tem muita coisa, muita coisa. Muita alteração mesmo, né? A criança muitas vezes ela não tem um plano transverso bem definido, então muitas vezes ela não consegue ter essa dissociação, esse conjunto de uma marcha harmônica. Tem um TDC que está associado, também pode alterar esse planejamento motor, essa marcha VIP, porque quando a gente vai andar, por exemplo, sem a gente pensar, a gente planeja, vou chegar até a porta, qual cadeira eu vou encontrar, aonde Uhum, vou passar, o que eu não posso trombar, mas a gente faz tudo isso muito rápido e uhum. inconsciente. Uma criança que tem um TDC, por exemplo, ela tem um delay entre o que ela pensa e o que ela executa. E aí, essa falta de processamento rápido faz com que uma criança tenha uma marcha desajeitada, bate em tudo, tromba em tudo, e a gente vai avaliar, na verdade, é um transtorno de desenvolvimento da coordenação. Então, isso é muito comum. A gente encontra alteração no padrão de marcha, alteração em planejamento motor, alteração de equilíbrio, de força, de tônus. É tudo característica mesmo do espectro. A gente encontra Sim, com facilidade. bastante. Então, acho que o da marcha mesmo, da marcha equina, o que mais importante que eu acho que é discutir com vocês é identificar a A causa, origem. Uhum. identificar qual é o tratamento. Então, ele pode fazer TO? Deve. Deve, né? Se for uma questão sensorial, poxa, a TO vai ajudar muito a gente a diminuir essa ponta de pé. Mas a fisioterapia realmente vai ser fundamental Em para todos não os deixar casos. evoluir. Para não deixar evoluir, porque se ele continuar andando nesse padrão de marcha equina, a gente já sabe que vai ter encurtamento, que vai ter contratura, que vai ter deformidade. É um caminho sem E volta. vai para Então eu falo cirurgia. assim para os pais: olha, entrou no encurtamento muscular, a gente consegue recuperar. Agora, esse encurtamento foi para um tendão, a gente precisa de uma cirurgia. A gente tem uma contratura ali, a gente não consegue ajudar mais. A gente tem uma deformidade, não tem mais o que fazer. Sim, Então, o processo da fisioterapia na ponta do pé é muito preventivo, né? Ele para não deixar ter dor, para não deixar evoluir outras sim, questões que podem agravar. sim. Outros profissionais podem ajudar, a Carol já falou aqui, o comportamental pode ajudar, a TO pode ajudar. Identificando a função, a gente pode, o neuro pode nos ajudar, né? Então, viu ali, por exemplo, nessa criança que a Carol viu, que era uma criança sindrômica, não era uma criança que a gente vai ter o mesmo tratamento de Exato. uma criança que a gente vai fazer com autismo, porque a gente já sabe que vai ter alteração em todos os nervos periféricos, como a gente não pode causar impacto, então nós não vamos trabalhar com impactação da criança. Então, Pois identificar a é, causa isso é é muito fundamental. importante. Não dá função para a ponta de pé, Isso, né? isso. Ele tá de ponta de pé, então eu vou fazer o quê? Eu vou ficar dando função, vou ficar fazendo ele pular de ponta de pé.
Não, né? Você tá provocando uma piora ali nesse comportamento, né? Não, eu Complicado. acho que a gente tem que ter essa clareza, né, do papel da fisioterapia na criança que tem uma marcha equina. Por que que a gente fica tão preocupado? Eu, quando chega para mim com uma marcha equina, eu já vou avaliar toda essa criança de cima e embaixo, entender ela, entender essa família, desde quando, porque às vezes também, o que também acontece de chegar para mim, uma criança que está começando a adquirir a marcha e andar na ponta do pé. É. E às vezes a mãe chega assim, será que ele é autista? Será que ele... E às Né? Eu vezes, já e falei não, muitas porque crianças que não. é Às muito vezes é uma comum, alteração né? comum até 1 ano e meio de idade, até Dois 2 anos ali, anos, mas a isso. gente já acompanha. Eu já vou olhar se realmente é um padrão de marcha que está se estabelecendo, se essa criança tem um tônus mais baixo do que esperado, por que que ela está com esse comportamento, eu já avalio também. Não é que eu vou Sim. dizer, tá tudo normal, não. Não, mas Que eu pode vou ser falar, algum né? sinal, né? Mas Hoje pode em ser dia, normal. né? Hoje em dia, acho que depois da pandemia, depois de várias questões aí e do aumento significativo, né, dos diagnósticos, a gente, quando vem uma criança que não tem diagnóstico, ou, né, no exemplo que você deu, a gente tem que sempre estar com o sinal de alerta ligado, né? Sempre, né? Então, sempre quando vem crianças para mim, em escolas, né, eu sempre fico com o sinal alerta ligado, porque a gente sabe que, dependendo da idade, né, mais bebês, bem pequenininho, né, um ano e pouquinho, a gente sabe que os sinais podem ser muito sutis, né? E muitas vezes os sinais motores eles passam, né? As pessoas nem se importam com os sinais motores e os sinais estão lá e as pessoas nem se importam com os sinais motores. Porque, né, socialmente, está se deslocando, está tudo certo. Tá sentando, tá ótimo. Então, é muito importante, né, a gente ter esse olhar e ligar, mesmo que não, eu sempre falo assim, vamos picar pelo excesso, né? Então, não, nós vamos intervir, vamos fazer, não tem diagnóstico nenhum, tá tudo certo. Beleza, que maravilha, maravilhoso isso, né? Mas se precisar, tá lá, ó, tá trabalhando já tá fazendo intervenção. Então, pecar pelo excesso é a melhor coisa, do que ficar esperando o tempo da criança toda vez. Eu acho que hoje a fisioterapia, né, ganhou outra proporção. Uhum. Acho que estão entendendo que essa demanda motora é fundamental, né? Mas a ponta do pé ainda chega com muito mito para mim de, ele só tem uma questão sensorial, é só uma questão. Não, muito, muito, demais. Não tem isso de não precisar, porque está fazendo uma habilidade e não fazer a outra, né? Eu sempre É. digo, quando as famílias me perguntam assim, Sibeli, eu devo fazer terapia ocupacional? Eu falo, você tem que perguntar para um terapeuta ocupacional. Eu sou físio, Exato. Então, né? vale a Então, pena fazer uma avaliação. e eu juro que eu espero que as pessoas respondam da mesma forma quando as Eu pessoas perguntarem também. para outros profissionais, né? Sou psicólogo, você posso fazer físio? Eu não sei, você precisa avaliar com o físio, ele pode te dizer, né? E hoje até o Conselho de Medicina tem mudado em referência a isso, né? Eu tenho muitos amigos médicos que hoje, assim, falam, olha, eu preciso de uma avaliação fisioterapêutica para eu dizer se a criança precisa ou não. Uhum. Então, eu acho que tem mudado muito, mas a gente precisa ampliar também para essa criança que anda na marcha equina. Se ela tem uma alteração de marcha, gente, é óbvio que a gente precisa olhar esse motor dessa criança. Eu vi que Óbvio. vocês tiveram 2 perguntas aqui. Se tiver mais gente, remanda, tá? É que eu vou olhando aqui. Não consigo, voltou. Ó, tem um paciente de 11 anos com histórico de marcha equina e de grande déficit de equilíbrio. Por onde eu deveria começar? Avaliando por que que ele tem isso. É a primeira coisa, Luísa, avalia o Avaliar porquê. Porque tudo, tudo. se ela tem déficit de equilíbrio, provavelmente esse eixo está alterado. Então, lembra lá do primeiro ano de faculdade, quando a gente viu planos e É. eixos? Era por isso, porque a gente precisa identificar, né? Esse eixo está alinhado, então tira uma foto dessa criança, observa essa criança, né? Quando você for avaliar, identificar o porquê que ele está andando na ponta do pé. Ele já tem um encurtamento? Se ele já tiver um encurtamento, esse eixo está alterado. Se esse eixo estiver alterado, provavelmente o plano que ele está Com usando certeza. também para a habilidade está alterado. E O a partir tônus. ponto principal é você avaliar. Começa daí. Para e olha para o teu paciente. Tira uma foto, faz um vídeo dele andando e pense em planos e eixos do que ele está fazendo. Identifica por que ele está andando na ponta do pé. Será que é uma lesão neurológica? Será que é uma questão sensorial? Será que é uma questão visual? Será que é uma questão de encurtamento? Exato. Será que é um equilíbrio? O que está acontecendo com essa criança? Então, a partir daí, você vai conseguir delinear um tratamento eficaz para ele. Se você se sentir insegura, pede ajuda de alguém que consiga te Que ajudar. consiga, Então,
faça com supervisão, mas não aceite fazer sem você parar para É. testar, né? Inclusive é uma prática assim, né, que está se começando agora na fisioterapia, né? Especificamente na fisioterapia, a supervisão, porque normalmente na fisioterapia mesmo não existe essas coisas de supervisão, né? Isso é uma coisa, uma demanda mais da área da análise de comportamento, né? Do ABA, né? Dentro do autismo tem muita questão de supervisão. E as pessoas, os físios hoje, quando a gente fala, não, vou contratar uma supervisora, eles ficam assim, como assim? Alguém vai ficar me olhando? Alguém vai ficar, né? Ficam meio, né? Mas é muito importante ter, né? Sim. Muitas vezes eu faço supervisão, não domino e eu preciso ter um caso específico, mando um monte para a Cibele, né? Casos que eu falo assim, porque assim, gente, a gente tem que ter a noção, tem que ter noção, né? E tem casos que eu falo assim, não, esse caso aqui eu consigo até ir à página 2, mas eu conheço alguém que pode abrir mais páginas para essa criança. Então eu falo, né, uma pessoa que eu confio é a Cibele hoje, e eu mando para a Cibele, tem outros filhos que eu mando também, mas assim, a Cibele, principalmente na área do intensivo, eu mando para a Cibele, porque ela faz uma coisa diferente, ela faz uma coisa bem humanizada, muito diferente. Então sempre mando, então, né, eu até brincava com a Cibele. Eu não mando para intensivo, mas se for para você, eu mando. Então, esse ano eu já mandei, né? E porque assim, tem que confiar também, tem que saber até onde você pode ir, né? Olha, não consigo, como a Cibele já mandou paciente para mim também, ó. Acho que esse caso você tem mais características para trabalhar e etc. Toma. Muita gente manda também para mim, olha, eu acho que esse caso você tem mais experiência, você podia, né, orientar esse caso. Então, também é importante a gente trabalhar com supervisão, com trocas, né? Saber até onde a gente pode ir, falar, não, acho que tem uma pessoa que pode ajudar mais essa criança, porque não é uma questão de ego ou ganhar dinheiro, é uma questão de, lógico, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas tem que saber também ajudar o paciente, porque eu sempre falo, se você faz um trabalho bom, seu trabalho vai ser reconhecido, vai um, vem 10. Então, assim, se você faz o melhor marketing para nós é o nosso trabalho. Então, né, é importante a gente, né, fazer essas trocas e dar o melhor resultado sempre. Eu acho. Então, se você não conseguir, pede supervisão, faz com supervisão, É né? E importante. a gente consegue entregar um trabalho bacana. Não é um problema a gente não saber, é o que a Carol falou, né? Eu acho que o problema é a gente continuar com uma criança que eu não sei o que fazer e continuar com ela. Então, tenho como pedir ajuda. Hoje nós temos aí os físios que fazem supervisão no Brasil todo. E aí eu acho que você vai sentindo se está indo bem, se não está. Mas acho que é importante. Se você achar que não dá conta, tipo, ó, não consigo avaliar, pede supervisão, faz supervisão. Eu acho que delineia aí o seu trabalho de uma forma muito mais honesta com você também, tá? E vai ter resultado. Tem a Maíra que está perguntando assim, qual que é a opinião de nossas quanto ao Botox e a órtese. Eu vou dizer a minha, Carol, diz, Depende. Depende do caso. eu também. E Depende. Tem que tem que ser avaliar. Depende. Tem criança que ok com órtese. Tem criança que, nossa, se só encostar já não quer pôr, ou não é o caso de pôr. Botox também, eu acho que dependendo do caso, mas eu